Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estar de volta aqui com vocês para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Glória a Deus por essa oportunidade, glória a Deus pela sua vida, pela sua família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Eu falo já na introdução, no início desta lição, em tom de oração, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã, não apenas na nossa igreja sede, na Avenida Goiás, número 160, mas também nos novos endereços das congregações da Igreja Evangélica Canaã. Que Deus abençoe a todos os irmãos obreiros envolvidos nesse trabalho e que o Senhor continue dando crescimento à nossa igreja. Hoje nós estaremos estudando um tema muito importante, delicado até para algumas pessoas, mas extremamente necessário, verdadeiro e bíblico, tá? Nós vamos estar falando sobre a realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno. E para isso eu quero já te convidar, antes de dirigir a Deus uma palavra de oração para o início dos nossos estudos, eu quero te convidar a ler o texto áureo desta lição, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, versículo 41, que diz: Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou repetir. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática: o inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de toda a jornada de nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre nós neste momento em que damos início a esse estudo na nossa escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã, que a tua boa mão esteja sobre nós, conosco, nos abençoando, direcionando, revelando a tua palavra e que seja um período proveitoso de estudo para edificação, alerta, exortação e consolação das nossas vidas, das nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa igreja, os nossos pastores, toda a equipe que trabalha para levar este conteúdo até os nossos irmãos, que sejam abençoados poderosamente em nome de Jesus. Enfim, por tudo isso que te pedimos, já te agradecemos, crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Quero te convidar para lermos juntos uma porção da palavra de Deus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41, que já lemos no texto áureo, nós estaremos lendo do versículo 41 até o 46 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Vamos à leitura. Então dirás aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes
para o tormento eterno, mas os justos terão a vida eterna. Nessa lição, nós estudaremos a respeito do inferno, como já dito. Muitos evitam falar sobre esse tema. É verdade, é um tema delicado. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita em hipótese alguma que muitas pessoas caminhem na sua direção. Um dia todos vão experimentar a morte. Se, e é a minha esperança, a nossa esperança enquanto igreja, se nós não ouvirmos o soar da trombeta, se os mortos em Cristo não ressuscitarem primeiro, e se nós que ficarmos vivos, que estivermos vivos, que estamos vivos, não formos arrebatados juntamente com eles, para estarmos e nos encontrarmos com o Senhor nos ares, inevitavelmente todos vamos experimentar a morte. Independentemente da classe social que pertençam, da religião que professamos, dos títulos que ostentamos, de toda a sabedoria e conhecimento acumulado ao longo de uma vida toda, todos experimentarão a morte. E após a morte, diz a Bíblia, que segue-se o juízo. Segue-se o juízo. E aí, céu ou inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano. É importantíssimo estudarmos isso. No texto que lemos, no versículo 41, já na leitura bíblica, o inferno, o fogo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano não foi criado para o inferno. Nós vamos estudar a respeito disso, tá? E por essa razão nos sentimos incomodados a falar do inferno. Porque originalmente não fomos criados para tal, tá? Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno no Novo Testamento. Jesus falou mais a respeito do inferno e sobre a realidade do inferno do que qualquer um dos seus apóstolos, qualquer um dos seus ministros. Ele falou e falou com muita propriedade a respeito disso. E se é uma doutrina, um ensinamento que Jesus fez questão de deixar, de apresentar, de ensinar o seu povo, nós temos a obrigação também de fazê-lo. Então, os objetivos desta lição, traçado aqui pelo comentarista, que neste trimestre é o pastor Osiel Gomes, lá do Maranhão, um homem de Deus, um exímio ensinador da palavra, ele estabeleceu como objetivos para esta lição: mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender a doutrina bíblica do inferno. Amém? Inferno. Vamos já falar a respeito disso na introdução, trazendo aqui uma porção do dicionário bíblico Baker, ou Becker, que é da editora CPAD. Ele diz o seguinte: inferno significa, literalmente, lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto do corpo quanto da alma. E isso pode ser observado em Mateus capítulo 10, versículo 28. Essa agonia de tormento eterno no inferno é a maior de todas as tragédias possíveis. Esse tópico da vida após a morte foi revelado apenas gradualmente nas Escrituras, que apresenta o inferno, num primeiro momento, como Geena,
originalmente se referindo ao vale de Himom, perto de Jerusalém, o local das notórias ofertas feitas por Acais de sacrifício de crianças pelo fogo ao deus Moloque. Você pode conferir isso em 2 Crônicas, capítulo 28 e versículo 3. E Manassés incorreu nesse mesmo absurdo, nessa mesma aberração, sacrificando crianças ao deus Moloque. Você pode conferir também em 2 Crônicas 33, versículo 6. Mais tarde, o significado desse termo foi estendido ao lugar de castigo, tá? De fogo, de forma geral. Ainda mais tarde, a localização geográfica desse lugar de punição foi mudada para debaixo da terra. Mas a ideia de tormento de fogo contínuo permanece. Nos tempos do Novo Testamento, os fariseus criam claramente na punição dos ímpios na vida após a morte. É principalmente nos ensinos de Jesus que a realidade de um lugar de punição eterna entra em nítido foco. Jesus fez questão de ensinar sobre o inferno. Na descrição de Jesus, o inferno ou inferno envolve fogo inextinguível. Mateus 18, versículos 8 e 9. Um lugar onde o verme não morre. Marcos capítulo 4, versículo 48. Então, segundo o ensino de Jesus, o inferno é um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre, trazendo tormento eterno a todos aqueles que para lá forem. Repito, essa é uma porção a respeito do inferno, dicionário bíblico Becker, da editora CPAD. Vamos então para a lição. O pensamento humano a respeito do inferno. O pensamento humano acerca do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizada, os que vivem na incredulidade, denominados pelos poderes das trevas ou dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Uma das maiores táticas do inferno é fazer com que todos acreditam que tudo bem, normal, não existe. Não é nada disso do que está escrito. Vocês entenderam de maneira errada. Não é bem assim. Não existe. Foi esta tática usada pela antiga serpente quando da sedução de Eva e Adão. Deturpando, distorcendo o que Deus havia dito a Adão. Então, essa é uma tática que, desde o Éden até hoje, permanece. Fazer com que as pessoas acreditem que não tem problema, que não existe, que não será bem assim, ou que tudo bem. Mas vamos continuar aqui. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. E qual é a ética moderna? Que valores morais, éticos, a sociedade moderna tem apresentado? Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. O que é inspiração plenária, integral, plena, absoluta da Bíblia? Esses teólogos dizem que algumas coisas são de Deus, outras coisas são humanas, outras coisas são culturais e que são para aquela época e que não são aplicáveis aos dias odiernos ou modernos, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, não deve ser ensinado. Esses, inclusive, são aqueles que propõem uma correção da Bíblia, usando uma palavra que aos cristãos é muito comum, uma nova reforma. Reforma? Para adequar a Bíblia à sua maneira promíscua de viver? Quando a reforma trouxe no seu
arcabouço, a ideia de que o ser humano deve enquadrar a sua vida ou adequar a sua vida e viver segundo os princípios da Bíblia Sagrada e da sã doutrina, essa nova reforma propõe exatamente o contrário: adequar a Bíblia aos tempos e à prática dos dias atuais. Tá bom? Outras pessoas, continuando aqui, chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório, por algum tempo, para serem aperfeiçoadas. E depois deste tempo de aperfeiçoamento, em que encontrarão um elevo, aí estas pessoas são transferidas do inferno para o céu. Porém, durante esse período serão purificadas, como acabei de dizer, e receberão uma segunda chance de ir para o céu. Essa é a crença de alguns filósofos e teólogos de mente cauterizada, modernos, mas cauterizados quanto à Bíblia. O ensino do universalismo, vamos falar aqui sobre o universalismo, o que pensam a respeito do inferno. Outro argumento muito frequente atualmente, é o falso ensino de que no final das contas todas as pessoas irão para o céu. No final de tudo, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, vivamos a vida da maneira que bem entendermos, sem darmos satisfação e sem termos freio e nenhum tipo de freio moral, espiritual, nada. Eu vivo a maneira que eu achar que eu devo viver, fazer todas as coisas que eu queira fazer, toda forma de amor é legítima. Tudo é bom desde que seja prazeroso e eu não tenho que dar satisfações nenhuma a Deus, afinal de contas, Deus é todo amor e de maneira alguma ele vai condenar ou reprovar alguém. Terceiro subtópico, o alerta apostólico quanto a esses pensamentos. Esses falsos ensinos relatam ou revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negando integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, que se encontra claramente exposto no Novo Testamento e por Jesus Cristo. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito destes falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Vamos ler o que Paulo fala a respeito destes falsos mestres em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aqui vale um parêntese, porque também está escrito que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Estes têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Nós devemos nos afastar destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, tá? É gente de mente cauterizada, que ouve, não aprende e continua nas suas práticas pecaminosas. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Um outro dia nós falamos sobre quem seriam James e Jambres. Não é o tema da lição. Mas comentaristas afirmam que são os feiticeiros de Faraó, que se opunham a tudo o que Moisés apresentava como verdade de Deus e tentavam imitar os sinais para ludibriar e enganar o povo para que vivessem debaixo do cativeiro, da opressão, até que um dos sinais eles não conseguiram reproduzir e tiveram que dizer: impossível, porque isso foi feito pelo dedo de Deus. É gente que parece, mas não é. Amém? Vamos continuar. Chegamos ao final deste primeiro tópico. A síntese, a sinopse é: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Alguns chegam, por exemplo, a dizer: é impossível que Jesus perca para o diabo. Porque se uma pessoa, uma alma a mais for para o inferno, Jesus perdeu e o diabo triunfou. Vamos continuar aqui. Segundo, como a palavra inferno aparece na Bíblia? Vamos começar pelo Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, ou Sheol, mundo inferior, ou mundo dos mortos. Em segundo lugar, sepultura, inferno e cova. Essas palavras, ou Seol, traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Morada dos mortos. Morada dos mortos. Lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece no Antigo Testamento 65 vezes. 65 vezes. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Você vai ler isso. Vou apenas citar algumas referências. Jó, capítulo 17, versículo 13. Salmo 16, verso 10. E Isaías 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Ao mesmo tempo que no Antigo Testamento o Sheol aparece como sepultura, lugar inferior ou morada inferior dos mortos ou mundo inferior dos mortos, aparece como lugar sem volta, também aparece a verdade de que os fiéis, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, que guardaram a fé, estes seriam resgatados deste lugar. Salmo 16, versículos de 9 a 11. Salmo 46, versículo 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21, 13. 24, 19.
Salmo 9, verso 17, Salmo 55, verso 15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. No Antigo Testamento, a divisão do Seol entre um lugar de castigo e outro lugar de bênção, tá? Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Para o Novo. Neste Testamento, o Novo, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. É uma doutrina bíblica vétero e neotestamentária, com ênfase para o Novo Testamento, tá? Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Leia Jó 24:19. Esse eu vou citar. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. Percebe? Vamos lá. No Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Vamos a elas. Hades traduz a palavra hebraica Sheol ou Seol. Tártaro e Geena. Vamos falar a respeito delas. Hades. A palavra Hades significa lugar de castigo. Lugar de castigo. Mateus 11:23, Lucas 10:15 e Lucas 16:23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Tá? Mateus 16:18, Atos 2:27 e 31 e Apocalipse 1:18. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo do que a sepultura. Um abismo que chama outro abismo, a habitação dos ímpios, mortos, em que eles sofrerão punição pelas suas obras más, ou por suas más obras. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 Pedro 2:4. Vamos ler 2 Pedro 2:4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O inferno originalmente não foi criado para receber o ser humano, mas para os anjos caídos. A palavra Geena, essa palavra aparece 12 vezes no Novo Testamento. 12 vezes no Novo Testamento. E significa castigo eterno. É uma palavra que deriva dos termos hebraicos atrelados ao vale de Imon, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nestes lugares, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Tá? Leia isso a respeito disso, 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e capítulo 21, versículo 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referia ao vale de Imon como vale de julgamento. Julgamento, tomando aquelas abominações como base para o castigo eterno de todo aquele que comete pecado e suas próprias abominações. Jeremias capítulo 7, versículo 32 e capítulo 19, versículo 6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra
recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 a 46, que nós lemos na lição. Muitas pessoas que adotam a filosofia, a doutrina, o pensamento de que o inferno não é real, tomam com base essa porção e esse fato histórico, esse lugar específico onde o lixo da cidade era queimado, para dizer que o inferno não é literal, é apenas uma figura de linguagem, porque se tratava de um lugar onde o lixo era queimado, ou seja, você não deve se preocupar com isso, não. Tá? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, aonde parei. Bom, chegamos ao final de mais um tópico e a síntese é: a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então não é coisa da lei, não é coisa do Antigo Testamento, e para aqueles que dizem nós não estamos mais debaixo da lei e somos da graça, o inferno continua sendo uma realidade na graça. E a graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, Jesus, é quem mais ensina sobre a doutrina do inferno. Amém? Vamos continuar aqui. E vamos para o próximo tópico. Me permita aqui um auxílio bibliológico, mais uma porção do dicionário bíblico Becker da editora CPAD. Jesus retrata a extrema angústia dos que sofrem ou sofrerão o castigo final. Sendo lançado nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8,12. Os apóstolos também ensinam a ideia de um severo castigo eterno para os perdidos na volta de Cristo. Os que viverem fora de um relacionamento adequado com o Senhor Deus experimentarão repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando os anjos vierem como labaredas de fogo e tomando a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9. O autor, o escritor aos Hebreus, fala de uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários do Evangelho de Deus e da cruz. Hebreus capítulo 10, 27. Apocalipse, no capítulo 14, versículo 11, descreve que a fumaça do seu tormento virá sobre e para todo sempre sobre aqueles que viveram de maneira ímpia. Estes serão lançados no inferno que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. Vamos para o último tópico da nossa lição, a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. E quem está falando em Mateus 25, 41 é o próprio Senhor Jesus Cristo. O impressionante é que as pessoas pinçam algumas palavras de Jesus para dizer, Jesus disse isso, mas esquece que Jesus disse também isto. Tá? O inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Mas sim, para o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra ele. Tá bom. 2 Pedro 2,4 fala a respeito disso. Judas. Apocalipse 12, 7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus
e a sua palavra, colocando sobre o governo do Deus deste século, que é o diabo, será também sentenciado e destinado ao lugar que Satanás e seus demônios foram destinados a passar toda a eternidade. Não parece uma incoerência? A pessoa escolhe viver separada de Deus toda a sua vida, mas crê que a eternidade estará com Deus por toda a eternidade. A pessoa nega-se a viver com Cristo a sua vida, mas espera, após a morte, viver com Cristo a eternidade. Você desprezou o ensino da palavra. Você despreza a verdade bíblica. Você despreza a fé, dizendo que é mera religiosidade retrógrada que não se coaduna com o pensamento moderno, e você espera viver com ele a eternidade. Você escolheu uma vida separada dele. Portanto, a sua escolha será levada para a eternidade, separados dele. Separados dele. Tá? Vamos continuar aqui. O que ensina a doutrina bíblica do inferno? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Não são pensamentos humanos que foram incorporados à Bíblia. Não. É uma verdade bíblica. Tá? Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Vamos ler. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos ler 23, 33 de Mateus. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É Jesus que está falando essas coisas. Vamos ler Marcos 9, 43. Palavras de Jesus a respeito do ensino sobre o inferno. 9, 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. É Jesus quem está dizendo essas coisas. Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. A esse temei. Tá? Esse lugar é o lugar descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral. É corpo e alma. É corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam a Jesus. E olha, pessoas que desprezam a Jesus são pessoas que se colocam na condição de ir para o inferno. De ir para o inferno. É incrível, é incrível.
Não é Deus, não é Jesus que está mandando ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe, porque escolheu uma vida separada de Deus. Mas vamos continuar aqui. Essas pessoas desprezam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E por esta escolha passarão a eternidade totalmente separadas de Deus na presença do diabo e dos seus demônios. 25:41 de Mateus, que já lemos hoje. Vamos continuando aqui. O castigo será eterno. No inferno, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Supracitado, mas que temos que de maneira exaustiva citar. Fornalha acesa é um dos títulos. Mateus 13, 42 e 50. Fogo inextinguível. Mateus 3, 12, Marcos 9, 43 e 48. Lugar de trevas. Mateus 8, verso 12, versículo 12, e Mateus 22, versículo 13. Fogo eterno. Mateus 45, 41. E lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15. Veja. As pessoas que vão para o inferno, elas vão porque se colocam nessa condição. Eu vou repetir. Porque escolhem viver uma vida afastada de Deus, afastada de Jesus. Falando de Jesus quando é conveniente, buscando em Jesus subsídio e desculpa para suas vidas promíscuas, acreditando que todos irão para o céu. Mas lemos aqui vários versículos em que o próprio Senhor Jesus fala da realidade do inferno. Além de todas as características que citamos na lição e que são bíblicas a respeito do inferno, uma outra é a ausência eterna de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. O inferno é inferno porque Jesus nunca estará ali. Então, você que escolheu uma vida sem Jesus, não espere uma eternidade com Jesus. O tempo de escolher é agora. Como um pai, ele nos chama. Como pai amoroso, ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para resgate das nossas almas, para resgate da nossa vida, para que não venhamos a sofrer o dano da segunda morte e a condenação eterna. Bom, chegamos ao final desse tópico e ao final da nossa lição. E o final, a síntese deste tópico é: a doutrina bíblica do inferno mostra a sua realidade e ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus ensinou a respeito do inferno. À luz da Bíblia, conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Jesus expôs isso. Por isso, essa realidade deve valorizar mais o que a Bíblia chama de uma tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. A eternidade longe de Deus.
Missionária Simone, minha esposa, um dia numa conversa muito franca com a Esther, a nossa Esther, e todo adolescente em algum momento apresenta uma certa rebeldia, um certo conflito na sua identidade, nas suas escolhas. E a Esther, por algum momento, quase deu trabalho. Chegou a dar um trabalhozinho. E um dia, numa conversa mãe e filha, muito franca, ela disse a Esther, a missionária Simone, eu te amo tanto que gostaria de ter você comigo por toda a eternidade. Porém, a escolha é sua. E você não deve escolher por mim, embora eu te ame e queira estar com você por toda a eternidade. Você deve amar a Cristo acima de todas as coisas, para que a eternidade você tenha a possibilidade de estar com Ele e de estar com todos aqueles que amam a Deus, amam a sua vinda e amam a verdade da palavra. Pensa nisso. E hoje, graças a Deus, depois dessa conversa muito franca entre mãe e filhas e filha, hoje a Esther está casada, congregando, é uma outra menina porque sempre será menina para nós, os pais, e louva a Deus na igreja, prega, ajuda, auxilia, enfim, é a filha que pedimos a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você possa se arrepender dos caminhos por onde tem andado e de todas as vezes que tem dado de ombro e costas para Deus, desprezando a palavra, desprezando a igreja, desprezando a Bíblia e os ensinos de Jesus Cristo. Não se engane. Se você escolher uma vida separada de Deus, você viverá uma eternidade separado de Deus. Amém? Eu vou aqui, pela última vez, fazer a leitura do texto áureo e nós vamos orar, encerrando essa lição de hoje. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Imagina isso. Meu amigo Eri, que está aqui conosco, auxiliando na gravação. Uma pessoa que viveu uma vida procurando fazer as coisas corretas, fazer as coisas certas, ensinando os filhos no caminho que deve andar. Trabalhou, foi honesta a sua vida toda, mas nunca quis Jesus. Imagina a sua vizinhança no inferno. E isso tudo porque... Não porque você foi bonzinho, porque não há outro nome pela qual possamos ser salvos. É o que a Bíblia diz, é só através de Jesus Cristo. Mas você negou a Jesus a sua vida toda. E qual será a sua vizinhança na eternidade? Não terão condomínios particulares, segurança. Não. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Pensa nisso. Senhor Deus, em nome de Jesus, chegamos ao final de mais uma lição, uma lição muito séria, um tema muito sério, muito relevante e importante para os nossos dias. Que o meu irmão, a minha irmã e essa pessoa amiga que receber esse conteúdo, Senhor, que possa valorizar essa tão grande salvação que Jesus conquistou a preço de sangue, como diz a Bíblia, sabendo isso mesmo, que não foi com coisas corruptíveis que vos comprou Jesus, tal como prata e ouro, não, mas com o seu sangue puro, como de um cordeiro puro, santo, imaculado de Deus. Que possamos valorizar essa salvação, guardar a coroa que temos recebido, para que ninguém a tome, a roube de nós, que nós continuemos caminhando, tendo reserva, Senhor, nas nossas lamparinas, mantendo acesa a chama da fé, até o grande dia do encontro, onde ouviremos o soar da trombeta e o aí vem o noivo. Esse é o anelo da nossa alma, estar por toda a eternidade toda com aquele que nos amou aqui e que nos resgatou aqui
para que não vivamos o dano da segunda morte, mas que vivamos as alegrias da vida eterna no céu com Deus em Jesus Cristo. Enfim, que o Senhor abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, que pessoas possam receber este conteúdo, que esse meu irmão, essa minha irmã compartilhe com pessoas queridas este conteúdo, para que essas também tenham este ensino tão relevante acerca desta verdade que é bíblica e cristocêntrica. Pai, enfim, abençoa a nossa igreja, os nossos pastores, a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã, e nós esperamos você aqui neste mesmo lugar para mais uma lição e mais um tema extremamente relevante. Na próxima semana, olha só, estaremos estudando. Hoje nós falamos, o tema é delicado, sobre a realidade do inferno. Mas na próxima lição estaremos falando sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Amém? Esperamos você aqui. Vem para cá, Igreja Evangélica Canaã, lugar da vitória.